tudo bem com você? Eu sou o pastor Rangel. Estamos iniciando Palavra Urgente, um programa que eu tenho certeza que vai abrir o seu entendimento, vai clarear seu coração com a boa palavra de Deus. Muitas das vezes estamos enfrentando tantos problemas que não conseguimos perceber a boa mão do Senhor sobre a nossa vida. Mas o fato de você estar me acompanhando aqui já mostra o favor de Deus para com você e para com a sua família. Hoje nós vamos ouvir um testemunho muito bonito, um testemunho que eu gostaria que você até desse bastante atenção a ele. É da dona Neuci de Souza. Nós vamos ver aqui que após 17 anos ali, a Neuci e o seu marido descobre uma gravidez. E não conhecendo a palavra de Deus, ela começou, e ele também, a enfrentar toda a família uma grande dificuldade financeira. E é na tentativa de preencher o vazio ali da alma, eles começaram a tomar atitudes erradas, indo para a balada, vivendo na noitada e provavelmente aí utilizando drogas, bebidas alcoólicas. Imagina só, né? O que começa errado termina errado. Uma família começar desse jeito, o final vai ser desastroso também. Mas vamos ouvir o que a dona Neuci tem a dizer acerca desse testemunho de fé da vida dela. Acompanhe comigo. Nós começamos a namorar, né? Nós ficamos uns 4, 5 anos namorando. Foi aí com 17 anos que eu fiquei grávida e tive meu primeiro filho. Mas a gente não conhecia nada, a gente não conhecia a palavra de Deus, né? Uma vida simples, sofrida, né? Faltando alguma coisa. A gente não tinha uma profissão ainda, né? A Neuci dessa época, ela era uma pessoa, assim, farrista. Gostava muito de baderna, gostava muito de balada. Eu andava naquele mundo, mas não era aquilo que eu queria para mim. Mas eu não sabia o que era essa diferença, né? Era complicado. A gente dependia de algumas coisas, faltava. A gente queria preencher um vazio, né? Você vê, ela engravidou muito nova, com 17 anos, ela ali descobriu essa gravidez e, vamos supor, jovens, sem estrutura, sem saber o que fazer, eles infelizmente foram para o caminho errado, tentando resolver as coisas dessa forma, porém, isso é importante você notar, eles, em algum momento, eles tiveram noção disso tudo, a ficha caiu, talvez através de tudo que você está assistindo nessa programação, a ficha também vai cair para você. E as decisões serão melhores a partir desse momento. Vamos ver uma reportagem aqui que mostra acerca do que um desemprego, a falta de planejamento financeiro, dívidas pode ocasionar na vida de uma pessoa ou até mesmo de uma família. Acompanhe comigo essa reportagem. Desemprego, falta de planejamento, dívidas com cartão de crédito, descontrole financeiro. Esses são os principais fatores que contribuem para a dificuldade financeira do brasileiro. Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Axos, uma startup, 86% dos brasileiros entrevistados afirmaram que sua vida financeira foi prejudicada devido à pandemia em 2020. Ainda na pesquisa, 76% falaram que não estão administrando bem o dinheiro, principalmente depois da Covid-19. Os problemas financeiros podem causar danos à saúde física e mental. Estresse, insônia, vício em álcool e depressão são alguns dos problemas que a dificuldade financeira pode causar. Você vê, né? A falta do planejamento. Muitas são as pessoas que ainda estão enfrentando esse problema após a pandemia que tivemos em 2020, da Covid-19. E algumas pessoas até hoje não conseguiram colocar em dia suas contas. E é muito importante separar um pouco, até mesmo antes de entrar no relacionamento conjugal, de formar uma família, separar um pouco para ver se a sua vida financeira tem andado saudável, se os seus hábitos financeiros têm sido bons hábitos. Porque se você é uma pessoa que gasta mais do que ganha, ao se casar com alguém que também faz a mesma coisa, só vai dobrar o problema financeiro. Então vamos ver aqui o que a psicóloga Luciana Pureza, a doutora Luciana, tem a dizer acerca também desse assunto. Acompanhe comigo. Falta do dinheiro, ele tem uma certa, assim,
É um lugar muito importante, como a gente coloca, o dinheiro, ele é metade, 50% dinheiro e 50%, né, saúde mental, vamos colocar dessa forma. Eu já discordo, eu acho que se você tem saúde mental, a tua capacidade de superar qualquer percalço que venha, você tem esse lugar. Se você não tem saúde mental, aí a ladeira baixa. Essas pessoas que estão nessas condições, eles têm que pensar o que eles vão comer naquele dia. Eles não imaginam que um tratamento em relação à saúde mental vão fazer eles saírem daquele lugar. Como que meu filho está passando fome e eu vou ficar pensando em procurar um tratamento com um psicólogo? Esquecem até da moradia, porque a primeira coisa é comer, né? Por quê? Moradia, eles vão para debaixo de um viaduto, eles colocam alguma coisa e eles têm esse lugar. E essas pessoas, eu acredito que só mesmo esses trabalhos sociais que são feitos para essas pessoas que são olhadas, né, que têm um olhar diferente. Nós temos, independente da religião, né, porque a gente não está falando aqui sobre isso, religiões que fazem esse trabalho de chegar nessas pessoas e dar esse trabalho que às vezes o governo não chega. E tem a questão também da pessoa que tem um salário mínimo e tem que se sustentar com um salário mínimo por mês. E quando ela não tem casa, ela tem que pagar aluguel. Às vezes tem uma casa de um parente que ficou para ela, né? Então aí é luz, né? Comida, aluguel. E aí cada vez mais as pessoas vão para comunidades, porque na comunidade não paga luz, não paga água. Então ali ela não tem que se preocupar com isso. As pessoas que acabam estando nesse lugar, elas acham que o mundo onde tem possibilidades não é para ela. Não, mas eu tenho vergonha. Elas abaixam até a cabeça diante de um lugar maravilhoso porque elas não se sentem pertencentes a esse lugar. Então ela vai tratar essa questão aqui em relação ao complexo de inferioridade que ela tem, do que ensinaram a ela do que ela não podia ser e que ela pode ser, que ela pode conquistar tudo isso e ser pertencente a esse lugar sem vergonha, sem achar que não pertence àquilo ali. O mundo é dela, o Rio de Janeiro é dela, todos os estados onde ela quiser estar, ela pode estar. Ela não pode se sentir visitante desses lugares, entendeu? Pois bem, olha que informação privilegiada, boa, que recebemos aí da doutora Luciana. Agora vamos continuar acompanhando essa segunda parte da novela da vida real, que a dona Neuci conta acerca da trajetória da vida dela ao engravidar com 17 anos, também não tem uma estrutura financeira. Vamos ver o desenrolar dessa história. Acompanhe comigo. Foi aí que eu recebi nos convites, né, para vir conhecer a Igreja da Graça aqui no Taboão. No princípio, eu vim sozinha. Até que um dia nós conversando, eu falei assim, ou nós vamos mudar junto, ou infelizmente não vai dar mais. Até que ele resolveu vir para a igreja comigo. O Espírito Santo tocou no meu coração. Toda vez que quando eu vinha, era um quebrantamento todo dia, toda vez. Até então eu estava no pecado, né? Porque eu não era casada nem nada. Eu vi um renovo dentro de mim. Eu vi a vontade de mudar, eu vi a vontade de crescer. Eu vi a vontade de fazer diferença para meus filhos. Mesmo com a transformação, né, de tudo que incomodava a gente, é porque mais que a gente trabalhava. Mas só que a gente dependia, né, de favor. Eu morava na casa do fundo da minha sogra, em 2 cômodos. Até então eu já não tinha mais 2 filhos, já tinha 3 filhos, né? E a casa era pequena demais para nós 5. A gente passou muita necessidade, né? A renda era mínima, mínima da mínima. Quando dava, comia, quando dava, regrava para os 4. Bem, olha que coisa maravilhosa, né? Ela ali contando o testemunho dela, foi difícil, né? Foi difícil, mas conforme ela vai conhecendo a Deus, vai tendo contato com a palavra de Deus, as coisas vão mudando e você vai continuar assistindo esse testemunho. Mas agora, como sempre chamamos aqui, um caso curioso, algo que vai despertar sua atenção, talvez você nunca imaginaria que poderia acontecer. E o pastor Anderson vai estar comentando conosco aqui. Acompanhe. Em Casos Curiosos de hoje, eu quero falar sobre a história de Carl Beach. Ele é um homem que precisou fazer escolhas difíceis. Diante de uma decisão que mudaria totalmente o rumo da vida dele, ele se viu para uma caminhada de luxo
de trabalho profissional e, do outro lado, a humildade e a falta de recursos em um ministério. Mas Cal tomou a decisão e escolheu o ministério, abrindo mão de poder, dinheiro, fama, sucesso, prestígio. Só que ele fez uma escolha diferente. Ele decidiu ir para um lugar onde poucas pessoas ou poucas instituições filantrópicas vão. Para aqueles vilarejos onde a maioria das pessoas não tem qualificação profissional, a maioria das crianças estão abaixo da linha da pobreza. Mas Cal se sente completo ao realizar esse trabalho. Ele conta que, ao longo de sua caminhada, ele observa atentamente para essas instituições que vão para lugares onde tem pessoas classe média e estudantil. Mas ele focou o ministério naqueles que não têm muitas condições de vida. Entre 1000 casas, não tem uma igreja local. Então, Cal se decidiu fazer a vontade de Deus e levar Cristo a essas pessoas que muitas vezes são esquecidas. Curioso, não? Exatamente, né? Como o pastor Anderson expôs aí esse caso curioso, que despertou bastante a nossa atenção, né, acerca dessa situação. Agora eu quero também despertar sua atenção para a pregação da palavra. Antes de continuarmos aqui meditar nesse testemunho maravilhoso de fé da dona Neuci, vamos ver aqui dentro da palavra o que você pode aprender. Olha só, acompanhe comigo aqui, estou com a minha Bíblia. Abra, por favor, em Provérbios, capítulo 10, versículo 22. É um texto muito conhecido, que também vai agradar o seu coração. Diz assim esse texto: a bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta dores. Ou seja, quando há a aprovação de Deus em alguma coisa, aquilo nos supre, nos faz bem, soma na nossa vida e não traz prejuízos, danos, perdas. Talvez você esteja fazendo escolhas que, em vez de somar, estão subtraindo a sua vida. Uma escolha de um mau casamento, uma escolha de um mau emprego, uma escolha talvez de você determinar no seu coração fazer algo que você sabe que é ruim para você mesmo, como o uso de drogas, passar noites em noitadas, baladas. É o caso que estamos assistindo. Aquele casal, depois daquele teste de gravidez dando positivo, eles perderam completamente o juízo e foram para as baladas, para as noitadas. Ou seja, eles tentaram acalmar o coração deles, a ansiedade deles nas coisas erradas. E não houve aprovação do Senhor nisso. E a situação só foi piorando. Então, o que estamos vendo aqui em Provérbios 10, 22, é que a bênção do Senhor, quer dizer, quando Deus aprova alguma coisa, e para Deus aprovar, tem que estar na vontade dEle. Para estar na vontade dEle, você precisa consultar a Ele antes de aceitar em sua vida. Então, aceitou, buscou, consultou a Deus, aceitou na sua vida, é a vontade de Deus, a bênção dEle vai estar sobre você. E segundo o que a palavra está nos dizendo, a bênção do Senhor é que enriquece, nos faz bem e não acrescenta dores, não acrescenta sofrimento. Se esse casal que estamos vendo nesse testemunho tivesse buscado a vontade de Deus, a bênção do Senhor, eles estariam passando por isso de uma forma diferente e talvez a notícia daquela gravidez aos 17 anos não seria tão ruim e não levaria eles a tomarem atitudes tão contrárias àquilo que Deus queria. Vamos continuar acompanhando, porque você vai entender melhor o desfecho dessa história, tá bom? Acompanhe comigo aqui. Os meus sonhos é ter uma casa, um carro, né? Eu lembro uma vez que o gás na minha casa acabou e a gente não tinha dinheiro para comprar o gás. E a gente tinha acabado de sair do culto. Ouvido uma palavra maravilhosa, mas eu falei, Senhor, agora é com o Senhor, né? Nós ali em oração, determinando. Eu trabalhava como auxiliar numa escola particular, né?
e ele trabalhava no aeroporto. O sonho de Neuci era ter uma casa própria. Ela começa a batalhar por este objetivo. A gente estava no culto no domingo de manhã e o pastor, na época, falou da palavra, sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu te prometi. Daí nós fomos e alugamos uma casa. Deus permitiu a gente um serviço melhor. Porque aí nós começamos a ver que não era aquilo que Deus tinha prometido para nós. Que a gente tinha algo mais. Sair do aluguel, tem que fazer uma diferença. O casal consegue comprar um carro. Pouco tempo depois, Antônio ganha uma causa na justiça, quita a dívida do automóvel e depois eles compram a tão sonhada casa própria. Hoje minha vida está bem diferente de uns 10 anos atrás. Voltamos aqui então com a palavra urgente. Você vê o testemunho, Estão felizes, completaram ali a vida, deu tudo certo no final e é assim que vai acontecer com você também. Antes de entrarmos em oração, quero que você acompanhe mais programas como esse e até compartilhe esses programas para que outras pessoas também sejam beneficiadas com a palavra de Deus. Você pode nos procurar no YouTube ou no Instagram, @Palavra Urgente. Você vai encontrar aí a página do programa que você está assistindo e será uma bênção. Compartilhe o máximo de pessoas que você puder, porque elas também serão grandemente abençoadas. Agora, vamos orar? Vamos agora entrar na presença de Deus? Está aqui o meu copo com água, pegue o seu também e entremos na presença do Senhor Jesus. Meu Deus, entramos em sua presença com a certeza de que o Senhor nos ouve, com inteira convicção de que quando o Senhor ouve a nossa oração, uma resposta vem do céu para a nossa vida. Senhor, aquilo que vem de Ti é bom, é perfeito, é agradável, faz bem a nossa vida, não acrescenta sofrimento. Então que assim seja, que essa pessoa venha consultar ao Senhor para tomar as atitudes certas em sua vida. Eu abençoo esse copo com água para trazer saúde, paz e discernimento nessa escolha que talvez ela está para fazer. E você que segura esta água, na mesma fé, beba em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Ficamos por aqui e eu quero deixar com você esse lindo clipe musical Para Sempre, do Eliezer de Tarse, tá bom? Um grande abraço do pastor Rangel, até a próxima. Deus abençoe. Tu és santo, meu Senhor, que era e que há de vir. És o mesmo para sempre, e ao teu nome eu cantarei. Meu Senhor, que era e que há de vir, és o mesmo para sempre, e ao teu nome eu cantarei, e eu me lanço aos teus pés, com minha voz proclamarei, e eu me lanço aos teus pés, com minha voz proclamarei. Príncipe da paz e Salvador, exaltado sobre as nações para sempre. Com meu fôlego